Eu conversei com uma senhora cujo marido perdeu a vida há poucos dias. Essa senhora, pastores queridos, é uma esposa de um obreiro. Tem 3 filhas pequenas. Pastor, o marido dela, agora no final de março, o marido dela foi espancado até a morte dentro da prisão, torturado. Ele foi todo retalhado, porque os policiais queriam que ele entregasse onde estava a igreja, o endereço dos crentes do qual ele pastoreava. As prisões lá não dá comida. Você é preso, mas quem tem que levar comida é a família. Então eles vivem magérrimos. E a polícia o humilhou tanto, o esfacelou de tal forma. E ela me mostrou as fotos em pranto de tal tragédia. Mas ele não entregou ninguém. Ele morreu calado, glorificando a Jesus. Aí eu entendo o que Jesus disse, o que Isaías disse. Não, a cana quebrada ele não vai despedaçar, não vai apagar o pavio que fumega. Estão morrendo, mas a chama continua acesa lá dentro. Eles estão perdendo a vida lá, mas o fogo continua ardendo. E eu falei para essa senhora: e o que a senhora vai fazer da vida? A gente pode até ajudá-la, o que a senhora vai fazer da vida? E ela diz: eu vou continuar a obra do meu marido, vou continuar pastoreando, vou continuar pregando até que Cristo nos leve. A chama continua acesa. Daí eu compreendi o que Jesus quis dizer. O Evangelho, ainda que no silêncio das madrugadas, ele está sendo pregado, está sendo anunciado de alguma forma. O Senhor está alcançando pessoas. Isso é extraordinariamente maravilhoso. Nós não sabemos como isso acontece, mas eu visitei há pouco tempo atrás uma senhora no alto das montanhas do Himalaia. Eu vi que tem um apoio ao Himalaia, está aqui, na região do Annapurna. É uma história incrível. Fui conhecer essa missionária, é uma história incrível. Ela ficou doente, ela era mais jovem, há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Ela era mais jovem, ficou com problema no coração, pastor Inês, e foi internada às pressas em uma cidade chamada Pocará. E lá nesse hospital, ela fora desenganada e estava ali pronta para... lá é muito simples, não tem jeito, então deixa aqui para morrer. Mas tinha um grupo de noruegueses visitando as montanhas geladas do Himalaia. E esses noruegueses não perderam tempo, passaram discipulando, evangelizando, distribuindo materiais cristãos, isso há 16 anos atrás. E eles passaram nesse hospital e distribuíram e oraram por muitas pessoas. E ela contou-nos que tudo que ela entendeu da oração deles era o nome Jesus. Jesus, Jesus, era tudo que ela entendeu. Era o nome Jesus. Mas ela disse que um fogo entrou dentro dela, algo assim extraordinário que correu as veias, e o coração dela voltou a bater quando ela escutou o nome Jesus. No outro dia ela amanheceu perfeita, boa, sem problema algum. Deram alta para ela, ela voltou para as montanhas, 5.200 metros acima, difícil até de respirar. Voltou para as montanhas, sem entender o que tinha acontecido. Quando ela chega em casa, ela conta para a família fica pasma. Então foram dormir. No que ela foi dormir, um homem apareceu e disse: I am Jesus. E falou com ela que ele a curou. Então ela começou a reunir pessoas e falar que ele havia falado com ela e que ele a curou. Então as pessoas começaram a crer nele. Mas ela não sabe ler até hoje. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. E eu perguntei para ela agora, ela cuida de 2 igrejas. Uma tem 80 membros, a outra tem 40 membros. E eu perguntei: como é que a senhora prega? Ela diz: eu oro.
E ele fala comigo. Então o que ele fala comigo, eu falo às pessoas, eu testemunho que ele é bom. E ela ganha pessoas. Esse evangelho que não vê fronteiras, ele trabalha quieto, mas ele acontece. É incrível. É incrível. É algo extraordinário. Eu conheci um moço no norte africano, incrível. A história desse moço tem uma conexão incrível. Eu já vou te contar essa conexão rapidamente. Já vou parar, tá bom? Nem sei, mas eu vou parar. Eu falo demais. Esse moço é tuareg. Ele morava em uma cidade chamada Tombouctou. Se você um dia quiser conhecer uma cidade de areia, vá a Tombouctou, norte do Mali. Esse moço morava lá, mas ele é tuareg. Ele saiu vagueando pelo deserto. E quando vagueava pelo deserto, ele viu andando nas dunas do Saara uma pessoa vindo a pé. Ele achou estranho porque ele estava de camelo e a pessoa vindo a pé, não se anda a pé lá. Então subia duna, descia duna, até que chegou perto dele. Do que chegou perto dele, essa pessoa que estava a pé, vestido de tuareg também, olhou e disse: Moussamani, yeah, Moussamani. E esse homem falou com ele dizendo: você tem que voltar urgente para a sua cidade. Quando você chegar na sua cidade, você vai no mercado tal, e tem uma paneteria lá. E quando você chegar nessa paneteria, vai ter alguém lá que tem uma palavra importante para a sua vida. Volte, questão de vida ou morte. Quando ele abaixou a cabeça para respirar e perguntar quem era o cara, ele olhou, não tinha mais ninguém. Sumiu, desapareceu. Ele assustou. Então, em cima do seu camelo, galopou até de volta à sua cidade. Ao chegar na sua cidade, preocupado com aquilo, ele foi até essa região. E ao entrar nesse lugar, tinha um homem lá, um servo de Deus, e oculto o nome dele em razão de segurança. E esse servo de Deus, quando ele apontou na porta, esse servo de Deus disse, pois é da mesma nacionalidade, apontou o dedo para ele e diz: assim diz o Senhor. E contou a vida dele inteira. E expôs tudo o que ele tinha que fazer. Ele aceitou Jesus dentro da paneteria. Mas, permita, o tempo passa. Nós estávamos nessa região, em uma das praças dessa cidade. Tinha uma garotinha, uma criança assim, junto a uns alambrados assim, da praça, tipo um cercado assim. Então, a gente estava passando de carro assim, e eu vi ela envolvida com jornais, e me chamou a atenção, e eu parei para ver. Eu me aproximei. No que me aproximei, ela começou a gritar desesperadamente. Então, recuamos e chamamos o obreiro da cidade, do qual a esposa dele poderia lidar com aquela situação, e ela veio com muito jeitinho, pegou essa criança e levou para a base. E ao chegar na base, foi constatado a situação real dessa criança. Ela estava com as partes íntimas todas apodrecidas, literalmente com vermes que sugavam a sua vitalidade. Então, posterior fomos saber, ela era usada pelos marabus, que são líderes de mesquitas muçulmanos. Os pais ofertam, que nessa região do Mali e Níger, essa região, as mulheres não têm valor. Então, quando nasce uma menina, é uma tristeza na família. Então, quando ela fica maiorzinha, eles doam para que elas sirvam os marabus, que são os pastores das sinagogas, aliás, das mesquitas. E essa criança era usada por 32 marabus. 32. Eles exploravam ela até que ela ficou doente, apodreceu. E quando apodreceu, eles soltam nas ruas para morrer. Isso não é um caso, tem dezenas. Qualquer lugar de África você vai ver isso. É comum. Então, ela foi curada, preparada. Os anos passaram. Deus tem as suas escritas extraordinárias. Natal de 2018 para 2019, um casamento foi realizado dessa garotinha.
com Massamani. Ambos são pastores hoje em Tombuctu. Olha como Deus faz. Olha como Ele conecta as coisas, como Ele conecta as pessoas. Missões é essa conexão. Daí você passa a entender o que Isaías disse. Sabe, a cana quebrada, ela não vai ser destruída. Vai amassar, mas não vai destruí-la. Vai sentir moer, mas ainda vai olhar lá, tem cana lá ainda. Tem doce lá ainda, tem mel lá ainda, tem sabor lá ainda. Alguns anos atrás eu estava no Nepal e fui visitar um pastor que estava preso. E ao chegar na prisão, estava eu com alguns brasileiros e junto com o pastor Luciano. E eu chorei demais por ver o estado daquela prisão. E esse pastor fora preso porque fora pego pelo Exército Vermelho. Por isso que eu nem gosto muito de vermelho. Eu já apanhei na cara dessa gente. Eu sei o que é ter a metralhadora na sua cabeça e levar murro na cara por 2 vezes. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é apanhar de comunistas. Eu sei o que é. Eu sei o que é ficar dentro de uma prisão 6 dias. Eu sei o que é. Então, ao olhar aquela cena, eu chorei porque a prisão parece um chiqueiro. O Nepal é gelado. Não tinha paredes, só uma cobertura de zinco e os presos ficam ali embaixo, no frio. E lá estava um obreiro, pregador do evangelho, pai de 7 filhos, líder de uma igreja na montanha. E o pastor Luciano foi levar um recurso para pagar a fiança. E quando pagou a fiança, o comandante falou para nós assim: pelo menos garantiu que ele viva nos próximos 3 anos. Simples assim. Então fomos visitá-lo. E eu segurei na grade assim, fiquei esperando ele vir. De repente lá vem ele de longe, sorrindo. E faz assim, balançando a cabeça assim. E sorrindo. Enquanto eu chorava. E eu perguntei: por que o senhor está sorrindo enquanto nós estamos aqui tristes por ver nessa situação? E ele disse: por 2 razões. Primeiro, por ver vocês que vieram me visitar. Segunda, porque hoje é um grande dia. Eu digo: por quê? O que aconteceu? O que houve? Nós viemos, o pastor Luciano acabou de entregar o dinheiro da sua fiança e logo o senhor vai sair daqui. E ele disse: não, eu não posso sair daqui agora. Eu disse: como não? Ele disse: não pode sair daqui agora. Aí ele contou a história para a gente. Aí ele disse: deixa eu contar uma história. Ele disse: há 1 ano atrás eu vim aqui para visitar um amigo que já morrera aqui dentro. E quando eu saí daqui, estava voltando para casa, subindo a montanha, eu orei a Deus e digo: Deus, tem 1000 homens naquela prisão. E ele contando e eu só ouvindo. E ele disse: nenhum deles ouviu o teu nome ainda. Quem que vai falar de ti para eles? Aí Deus falou com ele subindo a montanha. Deus disse: então, eu só oculto o nome dele em razão de segurança. Então, fulano, quem vai falar? E ele disse: Senhor, eu estou aqui. Eu posso falar para eles. Abra a porta que eu vou lá falar para eles. Aí ele disse: eu só não sabia que eu teria que ficar preso. 1 semana depois ele está pregando no meio de uma floresta. E o Exército Vermelho, que é fronteira com a China, está patrulhando a floresta e lá não pode pregar abertamente. Então ele fora preso. E é a segunda vez. Então ele não sairia nunca mais. Aí ele disse: por isso eu não posso sair daqui, porque hoje é um dia feliz para mim. E eu digo: por quê? E ele disse: depois desse ano todo que eu estou aqui, hoje é o primeiro dia que o chefe de polícia nos deu o direito de fazer o primeiro culto. E vou batizar 17 presos. E depois do momento de alegria, eu disse: logo você vai sair. Ele disse: não posso, eu tenho que preparar um obreiro para ficar aqui. Só depois que eu preparar um obreiro, então eu vou sair daqui. E de fato levou mais 2 anos, mas ele saiu. E quando depois de 2 anos tinha 37 batizados nas águas lá dentro, e um obreiro para cuidar de lá. É paixão, é incrível. A cana é moída, mas ainda tem suco nela. O pavio está quase apagando, mas não apagou.
Estão espizinhando os crentes, tentando matá-los, mas tem vida lá dentro. E é uma coisa incrível que está acontecendo em Índia. Quanto mais a perseguição está cerrada, esse mês, por exemplo, abril e maio, não pode ter uma reunião de qualquer tipo de reunião cristã. Proibido. Você não pode falar de Jesus. Esse obreiro que foi morto foi justamente porque ele não se aguentou. Ele foi falar de Jesus para alguém. Por que não se aguentou? Por que não colocou um tapa na sua boca? Porque é mais forte do que nós. Porque queima. Você vê uma vida indo para o inferno, você quer livrá-la. É mais forte do que você. Eles sabem disso. Mas algo estranho está acontecendo. Porque quanto mais a igreja está sendo perseguida, parece que ela está se multiplicando. Está fluindo dentro das casas. A chama está se espalhando dentro das casas. Tem um negócio acontecendo. O Espírito Santo está permeando os países asiáticos. E olha, se o avivamento não chegar lá primeiro, a gente está achando que chegará aqui nós, no oba-oba que nós temos, vai demorar a chegar. Mas aqueles que estão com a boca no polar, pedindo misericórdia, é mais fácil o fogo acender lá do que aqui. E quer saber? Eu até queria que isso acontecesse. É impressionante como o Espírito Santo tem trabalhado. Aperta, mas o fogo não apaga. Só mais esse aqui, só mais uma palavrinha. Há pouco tempo atrás eu estava bem no norte, divisa com Marrocos, lá em cima, perto de Mauritânia. Fomos visitar uma senhora cuja igreja havia sido queimada há poucos dias. Na verdade, 4 dias. E a gente foi na tentativa de levar o recurso para socorrer os irmãos que estavam feridos. E enfim, tentar tirá-la de lá. Foi nessa ocasião que acabei tendo um problema no Marrocos. Entretanto, à medida em que chegamos lá, ao ver aquilo tudo queimado, não era uma igreja como as nossas aqui, é a casa. Lá as casas que eles fazem são grandes edificações assim, mais ou menos como as tabancas. Fazem as tabancas grandes assim, não tem repartição. Então eles moram ali dentro, mas ali é a igreja também. Não é assim que normalmente lá no sul também fazem. É assim que funciona. E eles vieram e queimaram tudo, destruíram tudo. E muitos irmãos morreram. Ainda tinha pedaços de corpos carbonizados dentro das cinzas. E ela contou-nos como o esposo dela foi morto bem ali diante dos cristãos antes de serem fuzilados. O braço da Al-Qaeda na época fez isso. Já faz muitos anos isso. De modo que ainda estava ali as marcas do sangue do esposo de um filho maior, o outro lado assim estava de um filho menor, e o outro bem pertinho assim, das marcas de onde eles caíram, e ali ficaram por horas até que fossem tirados. O marido dela foi espancado até que a cabeça, eu tenho fotos, até que a cabeça dele explodiu assim, e o crânio abriu-se, e partes do seu coisa ficou ali no chão, na frente dela. E então o argumento era: a senhora precisa ir embora daqui. Toda a equipe do qual eu fui acompanhar dizia: a senhora precisa ir embora daqui, porque eles irão voltar, irão caçá-la, vão estuprar as suas 2 filhas, vão estuprar a senhora e vão matá-las. A senhora precisa escapar daqui. E ela disse com muita ênfase: não posso ir embora daqui. Mas a senhora tem que ir embora. Eles vão matá-la, eles vão persegui-la, eles vão destruir sua casa, eles vão matar suas filhas. A senhora vai morrer. Olha o que fizeram com seu marido. E ela disse: nós viemos para cá há 10 anos, não tinha nenhum cristão. Meu marido é daqui, eu não sou daqui, disse ela. Ela fala em francês. Mas chegamos aqui, não tinha nenhum cristão. Nunca ouviram de Jesus aqui, que não pode falar de Jesus. Mas dentro de nossa casa nós ganhamos mais de 400 pessoas para Jesus. E ela disse: e a gente congregava aqui de pouco em pouco.
E agora, recentemente, o ano passado, eu vi isso no Senegal. Agora, em julho do ano passado, eu fui visitar uma senhora em Touba, que é uma grande cidade, aliás, é uma cidade pequena, mas grande no movimento muçulmânico. Essa senhora está lá há 9 anos. 9 anos sem vir ao Brasil. 9 anos sem vir ver a família. 9 anos sem visitar a sua igreja de volta. 9 anos. Ela não sai, ela não viaja, porque ela tem medo de voltar e eles não deixarem ela ficar lá de novo. Então ela fica lá. E foi incrível porque as pessoas, pastora, começou a chegar na casa dela. Isso era sexta-feira e o culto seria no sábado. As pessoas começaram a chegar na casa dela por volta das 2 da tarde da sexta-feira. Chegou um, foi lá para dentro. 3 e pouco, chegou outro, ficou lá para dentro. 5 horas, chegou uma família, escondeu lá para dentro. Aí à noite chegou outra família, escondeu lá para dentro. Sábado, chegou outra família, escondeu lá para dentro. Na madrugada de sábado para domingo, 3 da manhã, todos os que estavam lá dentro começaram a cantar baixinho e orar baixinho. Era a hora do culto. 4 da manhã terminou o culto, 1 hora de culto. Então começaram a sair de um em um. E foi até a segunda-feira para ir o último, para não ser visto, não ser notado, para não serem presos, para não serem mortos. Teríamos nós essa fé? Mal temos disposição de abrir a nossa casa para um discipulado? Para receber uma família para discipular? Mas eu não vou nem entrar nessa seara. Entretanto, essa senhora disse-nos: nós ganhamos assim, trazendo aqui para dentro de casa, e a gente cultuava aqui assim. E ela diz: agora minha casa está em fogo, em chamas. O sangue do meu marido está aqui no chão. E ela diz: eu não posso ir embora. Então eu mesmo argumentei com o tradutor e digo: mas como a senhora não pode ir embora? Eles vão matá-la, vão matar as suas filhas, a senhora vai perder a vida. E ela disse: o senhor não entendeu, eu já morri. Eu digo: como assim? Ela disse: o dia que nós viemos para cá, a nossa vida deixou de ser vivida, nós vivemos a vida dele agora. Enquanto eu viver aqui, eu quero cuidar dessas ovelhas. A cana está moída, mas ela não está quebrada, não está trilhada. O pavio está amassado, mas ainda tem fogo dentro dele. Eu passaria horas aqui testemunhando para você. Por isso eu quero terminar esta manhã, que agora já é tarde, te levando a entender, por último, o que significa isso. Em seu nome, e em seu nome, as nações esperarão. Eu nunca entendi isso aqui. Nunca entendi. Até porque já escutei muitos oradores missionários dizendo que as nações não esperam por Jesus, elas nem sabem quem Ele é. E é uma verdade. Nós estamos muito confortáveis dentro dos nossos planos religiosos e naquilo que fazemos para Deus, e glória a Deus por isso que fazemos. Mas se você quiser saber, existem pelo menos 3 bilhões. Não estou falando de 3 milhões, eu estou falando de 3 bilhões que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca sequer ouviu uma canção como cantamos aqui. Nunca. 3 bilhões. Como é que isso é possível? Como isso é possível? Em um mundo tão globalizado, é possível. Há poucos dias eu ouvi um pregador aqui do Brasil dizendo: minhas mensagens são ouvidas por toda a África. Eu digo: que mentira, que mentiroso, em plena TV. A maioria da África não tem energia, a maioria da África não tem TV. Como? Porque não adianta ter voz, eles não vão entender. Mentira. E eu estou cansado dessa propaganda brasileira, irmão. Eu estou cansado dessa raça de pregadores que apenas fazem o barulho, mas não vivem nada.
Eu estou cansado de visitar congressos de missão que não tem missões. Estou cansado. Até quando essa igreja brasileira vai viver nessa penumbra? Quando é que vai abrir os olhos para os verdadeiros campos brancos? Não acabou ainda. Gideões não precisava de 1 milhão por mês, precisava de 10 milhões. Porque se tivesse, faria muito mais. Iria mais longe. Mas quem é que vai entrar na Mongólia? Quem que vai entrar no Uzbequistão? Quem que vai entrar no Cazaquistão? Quem que vai entrar na Birmânia? Quem que vai falar de Jesus no Laos? Quem que vai falar de Jesus na China? Quem que vai falar de Jesus no Burundi? No Sudão, que está em guerra de novo? Quarta-feira eu falava com um obreiro às 3 da manhã que está lá no Sudão. E ele disse: pastor, não sei o que fazer para sair daqui. Não há como sair com vida. Ele disse: ou a gente se esconde, ou vamos morrer. A gente não entende o que está acontecendo. Se você for ao Congo, você vai ver uma nação inteira padecendo de fome e guerrilhas internas. Se você for à Somália, você vai ver a guerrilha matando muita gente e o povo saindo de Mogadíscio na tentativa de escapar com vida. Se você for à Etiópia, você vai ver a fome alastrando de novo. É fácil sentar aqui e julgar quem está lá. É fácil sentar aqui e julgar quem está tentando fazer alguma coisa por aqueles que estão lá. É fácil. Mas eu quero ver levantar da cadeira confortável e pegar um avião e ir para o outro lado lá comer rato. Umbewa, que é gostoso. Umbewa. Se você comer um umbewa bem assadinho, talvez nunca mais você queira comer outra coisa na vida, nem picanha. Umbewa são ratinhos bem bonitinhos assim, que são... Dá pra gente comprar por dúzia, eles pegam no meio do mato. Bem legal, não é? 10 meticais, está caro, hein? Mas você pode comprar também no mercado, lá no Mali, camundongos grandes assim, se você quiser. E dá para fazer uma boa comida. Um ratão daquele dá para uma família inteira comer. Ou você pode ir, quem sabe, no Vietnã e comer um belo de um cachorro. Você escolhe qual cachorro você quer ali, naquela jaula no restaurante. Ou quem sabe pode ir na província de Ho Chi Minh e eles te servirem um prato com minhocas. E você comer aquelas minhoquinhas vivas com limão. No lugar de ostra, você come minhoca. Mas a verdade é que a gente não sabe nada de missões ainda. Nós estamos muito longe do que Jesus disse. Esse pouco de gente que está aqui, ó, tá vendo como tem pouquinha gente? Tá vendo como tem um monte de cadeiras vazias aqui? Por quê? Porque esse assunto aqui não interessa a maioria. Esse assunto aqui só interessa a poucos. A maioria quer bater palma, pular, gritar, fazer barulho. Mas missões é para poucos. É para poucos. Desculpem, mas é para poucos. Eu estou cansado de irem com todo o congresso. Manhã missionária, gato pingado. É ou não é verdade? Estou falando mentiras? Porque missões é para poucos. Era para todos, mas são poucos que se interessam. Até quando vamos viver assim? Aí eu escuto Jesus dizendo, aliás, o texto repetindo o que Isaías disse: em seu nome as nações esperarão. Eu posso lhes afirmar isso, não por teoria, não. Tenho 22 anos de estrada na Ásia e África. 37 nações, andada, trabalhada, conversada, chorada, vivida. Eu sei do que eu estou falando.